Jovem Pan 2. A rádio Jovem Pan 2. Jovem Pan 2. Jornal da Manhã. Especial. Programação especial de finados aqui pela Jovem Pan Sorocaba. E com muito prazer nós vamos conversar agora com Gregório Garcia, o nosso Ringo, radialista, publicitário e também membro das Testemunhas de Jeová aqui em Sorocaba. O Gregório Garcia é ancião das Testemunhas de Jeová e também exerce o cargo de superintendente das Testemunhas de Jeová aqui em Sorocaba. Por chamá-lo de Ringo, como você é conhecido no meio. Muito bom dia, Ringo. É um prazer muito grande tê-lo nesta programação da Jovem Pan. Tudo bem? Bom dia, Ercolim. Grande Ercolim. Bom dia. É um grande prazer poder estar conversando com você nesse dia. E hoje falando sobre as Testemunhas de Jeová e a visão de sua religião relacionada à morte, relacionada a este dia que nós estamos vivendo, que é o dia de finados. Como que as Testemunhas de Jeová veem o finados, hein, Ringo? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de que você está nos dando. Isso tem precedente bíblico. Lá em Atos capítulo 28, versículo 22, o apóstolo Paulo certa vez foi procurado por certos líderes comunitários judaicos que tinham um conceito diferente em relação às crenças do apóstolo Paulo. Então lá o texto fala que eles queriam ouvir do próprio apóstolo Paulo qual era o ponto de vista dele sobre aquilo que as pessoas falavam dele e da religião dele. Então essa oportunidade que você está nos dando tem precedente bíblico. Em relação à morte, as Testemunhas de Jeová creem que a morte é a cessação de todas as funções da vida. Portanto, dito de modo simples, a morte é o oposto da vida, assim como baixo é o contrário de alto, gordo é o contrário de magro. E na Bíblia as mesmas palavras das línguas originais para morte, ou morrer, são aplicadas com relação a humanos, com relação a animais, com relação a plantas. E no caso dos humanos e dos animais, a Bíblia ela mostra a função vital do sangue para sustentar a vida e declara que a alma da carne está no sangue. Isso está em Levítico 17, 11 e 14, e também em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 8 a 11. E tanto os humanos, creem as Testemunhas de Jeová, que tanto os humanos como os animais são mencionados como expirando, ou seja, exalando o fôlego da vida. No termo original hebraico é nishmatar haim, ou seja, é expirar mesmo, propriamente dito em português. E a Bíblia mostra também que a morte dos humanos e dos animais segue a perda do espírito ou força ativa da vida. Porque a palavra espírito é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem diversos sentidos. Um deles diz respeito à força ativa de vida no ser humano, no animal e assim por diante. Ô Ringo, nós já vamos entrar mais ainda nessa questão do sangue, né? Que é um dos grandes temas até polêmicas envolvendo as Testemunhas de Jeová. Agora, sobre o conceito morte, para as Testemunhas de Jeová, existe o conceito de céu, inferno e purgatório? Ou é diferente esse conceito que é passado para muita gente, hein, Ringo? A Bíblia fala sobre vida celestial. A Bíblia fala nisso, mas é interessante notar que a Bíblia ela fala sobre certo número de pessoas irem para o céu. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, em João capítulo 3, versículo 13, fala: nenhum homem ascendeu aos céus, a não ser aquele que desceu dos céus, Jesus Cristo. E é interessante que antes de Jesus, muitos homens fiéis viveram. Então por que lá em João 3,13 fala que ninguém nunca ascendeu aos céus? Onde estavam essas pessoas então? Então essas pessoas haviam morrido. É aí que passa a ter o sentido bíblico a doutrina da ressurreição, que a palavra ressurreição, na língua original bíblica, anastasis, ou grego, significa levantar de novo, tornar de volta a vida. E uma pessoa só pode voltar à vida se ela morreu. Se ela não morreu, então não precisa ressuscitar. Então a Bíblia fala claramente que as pessoas fiéis que morreram no passado, elas ressuscitarão, porque elas estão, do ponto de vista bíblico, dormindo. É até interessante essa expressão, porque a palavra que nós conhecemos, cemitério, essa palavra cemitério, ela vem do grego. A etimologia mostra isso. É a palavra coemiterion, e significa quarto interior de dormir. Então note que o conceito das pessoas, o conceito bíblico das pessoas que escreveram a Bíblia, das pessoas que foram usadas por Deus para compor a sua palavra, já é um conceito de que as pessoas morrem e passam a ter um sono. Como Jesus disse em relação a Lázaro quando ele morreu, não? Ele disse o seguinte, que ele ia lá para trazer Lázaro de volta do sono. E Lázaro, quando foi ressuscitado, ele não falou que estava no inferno de fogo, ele não falou que estava no céu. Aliás, seria até contraproducente Jesus tirar Lázaro lá do céu e trazer de volta, né? Um homem que estava morto por 4 dias, se ele estivesse vivo em algum lugar, seja no purgatório, no inferno ou no céu,
seria contraproducente, né? Porque Jesus traria de volta uma pessoa que foi condenada ao inferno de fogo, né? Uhum. A Bíblia fala de inferno, mas o inferno bíblico é o Hades, a linguagem original é a palavra Hades ou Seol, que significa literalmente a sepultura comum da humanidade. Essa expressão inferno vem do latim, infernus, que foi mais tarde acrescentada com o advento da igreja. O Ringo, quer dizer então que poucos vão ressuscitar então no juízo final? A Bíblia não fala que poucos vão ressuscitar. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29... Só explicando, as testemunhas de Jeová não dizem, pelo menos existe uma certa polêmica também com relação a isso, que só cerca de 144 mil vão fazer parte do reino de Deus? Olha, aí na realidade essa pergunta ela tem a ver com a esperança celestial daqueles que comporão o reino que Jesus ensinou que as pessoas orassem. Todos os seus ouvintes hão de se lembrar que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, muito conhecida. Essa oração é interessante, que ela tem muitas curiosidades, né? Por exemplo, no início fala Pai Nosso que estás nos céus, né? Então já indicando o lugar da moradia de Deus, né? Santificado seja o teu nome, esse nome, as testemunhas de Jeová acreditam, ele ocorre mais de 7.000 vezes na Bíblia, Jeová, o termo hebraico, porque os nomes hebraicos têm significado. Por exemplo, o nome Débora, né, o Devorah em hebraico, significa abelha. Abraão, pai de uma multidão, né? Joel, Jeová é Deus. O nome Jeová, o que significa? Significa, ele causa que venha a ser. Em outras palavras, não existe obstáculo para que Deus cumpra com o seu propósito. Quando Deus criou a terra e colocou os humanos sobre ela, era do propósito original de Deus que esses humanos vivessem para sempre em felicidade na terra. Mas algo veio tentar ofuscar, atrapalhar esse propósito. Agora, o nome de Deus indica que nada vai atrapalhar o propósito de Deus, que humanos vivam em felicidade na terra. Portanto, a morte não estava no propósito de Deus. A morte é chamada na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 26, como inimigo. Lá diz que como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, na Bíblia, fala que o causador da morte, o originador da morte, é o opositor de Deus. E a palavra opositor no grego significa Satanás. É isso, as pessoas falam às vezes, Satanás, tem até superstição em falar isso, mas a palavra Satanás é uma expressão grega, significa opositor. A palavra diabo vem do grego diabolos, significa caluniador, aquele que lança má reputação ao nome de uma pessoa. E foi isso que esse anjo, que tinha uma condição perfeita no início e decidiu errado, né, decidiu usar o livre-arbítrio dele de maneira errada, foi isso que ele decidiu fazer, se opor a Deus, daí porque a palavra opositor, Satanás em grego, e ele caluniou, tentou manchar a reputação, o caráter de Deus, daí porque a expressão caluniador ou diabo, ou diabolos, se preferia no grego original, né? Perfeito, mas resumindo, infelizmente o nosso tempo é escasso, Ringo, então não são só 144 mil que vão fazer parte do reino de Deus, mas pessoas podem se salvar. Não. Que fazem parte do reino de Deus como reis do reino de Deus, a Bíblia fala que são 144 mil. Quando Jesus ia partir da terra, em João capítulo 14, versículo 1, o Evangelho, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Certo. Mas ele não falou quantas moradas tinha, né? Ele falou que iria voltar para trazer os discípulos de volta. Nós sabemos que ele tinha 12 apóstolos, né? Dos 12 apóstolos, um traiu ele, que foi Judas, esse então foi chamado por ele de filho da destruição, em João capítulo 17, versículo 12, esse portanto não teria chance, mas não seriam só 11 que teriam salvação no reino, porque ele disse que ele daria o reino a um pequeno rebanho, isso está em Lucas, no capítulo 12, né? Ele daria o reino a um pequeno rebanho. Que pequeno rebanho é esse? Não seria todo o rebanho, note, não seria todo o rebanho, mas é um pequeno rebanho. Assim como em Sorocaba, assim como em qualquer tipo de governo, a maior parte da população, por assim dizer, é governada e uma pequena parte governa, assim também se dá no reino de Deus, né? É o menor número que governa e o maior número é governados. De forma bem objetiva, e o restante, em que pé que fica nesse conceito todo das testemunhas de Jeová, Ringo? Jesus não nos deixou sem explicação. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, ele, em consonância com o que foi dito em Lucas 12, 32, que ele disse que daria o reino, né, a um pequeno rebanho, e a pergunta seria a seguinte, e as outras ovelhas, como é que ficam, né? E as outras ovelhas? As outras ovelhas não ficarão no céu, obviamente, porque a Bíblia fala em João 10, 16, Jesus disse, né, e tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Então Jesus falou sobre outras ovelhas. Essas são descritas em Revelação capítulo 7, do versículo 9 e 10, como sendo uma grande multidão de pessoas que vão viver na terra. Essas pessoas, segundo diz o texto bíblico, saem da chamada grande tribulação. Essa grande tribulação é um período de tempo em que nós já estamos vivendo nele, né? Não atingimos ainda o clímax da grande tribulação, mas estamos na iminência dela. É o período de tempo em que Jesus
ele já estaria governando, e nós acreditamos nisso, que Jesus já está como governante dos céus. Daí porque as testemunhas de Jeová, elas são totalmente à parte da política, elas respeitam a política, são bons cidadãos, cumprem com o seu dever com o governo, com os impostos, mas elas não fazem manifestações, não se envolvem com partidos políticos e assim por diante, são neutras por causa disso, devido a isso, porque já creem que a única solução para todos os males da humanidade é o governo de Deus, aquele governo que foi ensinado que os discípulos, os cristãos pedissem, né? O reino de Deus, o reino dos céus. E esse reino, lembre-se da oração do Pai Nosso, que é uma excelente referência. Lembre-se daquela frase que diz, seja feita a vossa vontade, olha agora, assim na terra, então alguém teria que viver na terra, né? Como no céu. Como no céu. E essas pessoas daí, com a vinda por completo do governo de Deus aqui na terra, deixariam de morrer, acabaria a morte. Exatamente, a Bíblia mostra isso, que a morte ela vai deixar de existir. Tá certo. Ô Ringo, você dizia agora há pouco aqui sobre os 12 apóstolos, eu estava vendo 144 mil, interessante, né? 12 elevado ao quadrado dá 144. Tem alguma coisa a ver com numerologia aqui ou não? Olha, ou é só coincidência? Com numerologia, propriamente dito, não. Mas vale a pena dizer que quem inventou a matemática e todas as outras ciências, né, foi Deus. Ele inventou a matemática. O Criador majestoso, se você analisar a física, a química, a biologia, tudo tem matemática. E Deus, ele é o maior e melhor matemático do universo, inclusive o Criador do próprio universo. Então, certamente, os números que a Bíblia apresenta, muitas vezes, têm significado simbólico, né? Certo. E nós não temos tempo suficiente para isso, mas existem muitas curiosidades interessantes, plausíveis, e está de acordo, essas curiosidades estão de acordo, melhor dizendo, com o que diz o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que lá fala que o ser humano tem que adorar a Deus com lógica, ela diz com a faculdade de raciocínio. A expressão original que Deus escolheu para colocar na língua original lá é lógica, é a palavra que dá origem à palavra portuguesa lógica. Em outras palavras, você deve adorar a Deus com lógica. Deus, ele não ensina nada mal ensinado, ele é um excelente instrutor. Quando ele nos ensina, ensina bem. Tudo tem lógica, tem matemática, tem de fato razão, racionalidade. E é por isso que as testemunhas de Jeová acreditam na Bíblia, acreditam nos 66 livros da Bíblia, nos 1189 capítulos da Bíblia e nos seus 31.102 versículos. São 773.696 palavras claras da parte de Deus para a humanidade. Estão disponíveis para que nós possamos entendê-las. E assim como um bom empresário faria com que seus subalternos entendessem uma circular na empresa, Deus não faria com que qualquer um entendesse o que quisesse dessa circular chamada Bíblia Sagrada. Ela tem sim o objetivo de ser entendida. O propósito de Deus é que o humano entenda. E é por isso que as testemunhas de Jeová fazem uma campanha de publicidade em relação à Bíblia Sagrada, aos propósitos de Deus, e vão de casa em casa, colocando-se à disposição para que as pessoas possam então fazer suas perguntas e possam ouvir o nosso lado da questão, por assim dizer, do ponto de vista bíblico desse Deus maravilhoso, desse Criador majestoso, cujo nome é Jeová. Tá certo. Só pra gente finalizar, não aceita mesmo doação de sangue, não é isso, Ringo? Olha, as testemunhas de Jeová, elas fazem uso do seu direito. Nós não nos opomos a ninguém quando a pessoa diz que quer aceitar um certo tratamento médico. Então nós não vamos contra ninguém. Quando uma pessoa fala que quer aceitar sangue, ou aceitar penicilina, ou aceitar qualquer outro tratamento médico... Mas nem antibiótico vocês não aceitam, Ringo? Nós aceitamos... Não, note, eu só estou usando uma ilustração. Ah, perfeito. Quando uma pessoa que fala que, por exemplo, para matar a sede ela quer tomar refrigerante, é problema dela, se ela quer matar a sede com refrigerante. Nós não somos contra refrigerante, né? O que eu estou ilustrando, metaforicamente, é que nós respeitamos os direitos da pessoa a escolher. Então, o que nós apenas queremos deixar claro é que é necessário que as pessoas respeitem também o nosso direito de escolher. Ou seja, as testemunhas de Jeová, elas recusam não tratamento médico. Aliás, nós não acreditamos nas chamadas curas pela fé. Geralmente, quando acontecem problemas, acontecem aonde? Quando acontece a questão do sangue, por assim dizer, acontece aonde? Em hospitais, em instituições de saúde. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová procuram médicos. Inclusive, nós temos muitos médicos em nosso meio. As testemunhas de Jeová não querem exercer o chamado direito de morrer. Nós vamos aos hospitais para quê? Porque nós queremos viver. Nós buscamos a solução na medicina. Até porque a medicina, ela caminha velozmente, dando muitas respostas, e já fez muito em benefício da humanidade. Então nós vamos procurar médicos, profissionais que conheçam do assunto. Agora, o que nós não aceitamos é um tipo de tratamento médico. Um tipo. Esse tipo de tratamento médico, que diz respeito ao tratamento ou à terapia transfusional, que envolve o uso de sangue e hemoderivados,
nós recusamos. E é um direito constitucional nós recusarmos um tipo de tratamento. Por exemplo, Herculin, digamos que você levasse seu filho ao médico e o médico dissesse, olha, seu filho tem que extrair o rim. Será que você seria obrigado a extrair o rim do seu filho? Será que você não poderia procurar um outro especialista, ou talvez um outro profissional que pudesse... ver um tratamento alternativo, né? Exatamente. Tá então certo. o que nós fazemos é o seguinte, nós recusamos esse tratamento? Recusamos. Quando o médico fala, olha, precisa, nós queremos buscar outro médico que possa, talvez, com conhecimento e grau de conhecimento técnico e habilidade clínica mais elevados, suprir essa necessidade da não aceitação Ô Ringo, de sangue. você é muito aberto, coloca de uma forma bastante didática, tem uma bagagem muito grande, é ancião das Testemunhas de Jeová. Eu tenho comigo particularmente o seguinte, o gesto da doação, acima de tudo, entendo como um gesto de amor, um gesto fraterno. E o Cristo pregou isso, a fraternidade, o doar-se uns aos outros. Isso, de forma alguma, interfere nessa decisão das Testemunhas de Jeová, ou seja, de forma até radical a gente tem encontrado não aceitar a doação de sangue, né? Vocês não levam por esse lado, não entendem que isso poderia ser um gesto de amor. Não, Herculin, a Bíblia fala sobre o amor, e fala muito sobre o amor. Existe até o chamado capítulo do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, né? Falando sobre, até o Renato Russo usou isso como base de suas músicas, né? Se falasse em língua de anjos, né? Fizesse tudo, mas não tivesse amor, nada sou. Mas é interessante que lá, o apóstolo Paulo, ele citou uma frase que diz respeito direto em relação ao que você colocou agora. É interessante até nós nos reportarmos a esse texto. Olha como vai ao encontro do que você citou agora. Em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 3, ele disse assim, ó, eu estou com a Bíblia aqui, e se eu der todos os meus bens para alimentar os outros, e se eu entregar o meu corpo, então não é só o sangue, é o corpo inteiro, ó, para jactar-me, mas não tiver amor, de nada me aproveita. Então note que a Bíblia ela não relaciona simplesmente o fato da pessoa fazer uma doação, fazer alguma coisa, necessariamente como ato de amor. A pessoa pode também ter um conceito distorcido sobre o que é o amor e fazer alguma coisa contra a lei de Deus. Por exemplo, existem pessoas que dizem que matam por amor, e certamente você não concorda com isso, né? A pessoa que é contraproducente, é contraditório, é incoerente, é uma pessoa falar que mata por amor. Quem ama quer que a pessoa viva. Existem outras pessoas, no entanto, que dizem que vão, na linha de batalha, morrer pela pátria, porque amam a pátria e dão a vida por amor. O que acontece é que as Testemunhas de Jeová, obedecendo uma regra bíblica, uma ordem bíblica, que é mais do que uma regra, um princípio bíblico, elas recusam-se terminantemente a aceitar o sangue como tratamento médico ou como alimento, e recusando-se a aceitar o sangue como alimento, como tratamento médico, acreditam piamente que estão fazendo a vontade de Deus. Existem motivos adicionais que o tempo não nos permite entrar em detalhes agora, mas que são muito esclarecedores, curiosos e interessantes. E as Testemunhas de Jeová, por acatarem isso, sabem que estão fazendo isso por amor. Tá e certo. o único sangue que salva mesmo é o sangue do Filho de Deus, que deu o sangue dele, que é um sangue perfeito, justo, em favor de toda a humanidade. Ô, Ringo, abrindo perspectiva para a humanidade viver eternamente, que essa é a verdade. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você desse para o ouvinte Jovem Pan, onde que está fundamentado, ou alguns dos locais onde se fundamenta este dogma, né, das Testemunhas de Jeová contra a doação de sangue. Onde tem na Bíblia? As Testemunhas de Jeová, note, eu queria deixar bem claro para você que não é que nós somos contra a doação de sangue. Não é bem isso. Eu entendo que por não fazer parte, obviamente, da nossa comunidade, é natural que você coloque isso assim. E eu não recrimino por isso. Apenas... aliás, isso é passado por todos que não fazem parte das Testemunhas de Jeová, tem isso como algo absoluto, né? Então, por isso que é importante momentos como esse, a oportunidade que você está nos dando. Por exemplo, se você falar para mim que você vai doar sangue agora, como é que eu vou ser contra você doar sangue? O sangue é meu ou seu? Perfeito. Então eu não posso ser contra uma coisa que não me diz respeito. Nós não somos contra, é o que disse, nós não somos contra a pessoa ir doar sangue. Se ela quer doar sangue, ela pode doar sangue. Agora nós somos contra, sim, a pessoa querer obrigar-me pessoalmente a fazer uma coisa que dê direito, eu não quero. Eu estou exercendo meu direito em relação a fazer algo. Se alguém quiser me obrigar a fazer isso, aí essa pessoa está indo contra o bom senso, indo contra os princípios cristãos, inclusive do próprio amor. A pessoa que diz, por exemplo, que algo é um ato de amor também, ou a composição do que faz com que a pessoa tenha amor, não diz que essa pessoa deva ser ditadora, deva exercer a sua vontade prevalecente sobre a vontade do próximo. Até porque em Mateus 7,12 Jesus falou que assim
assim como quereis que os homens vos façam, vós também deveis fazer a eles. Então nós não devemos obrigar as pessoas a ter o nosso ponto de vista. As pessoas devem saber qual é o ponto de vista de Deus. E elas podem ou não aceitar isso. Nem Deus obriga as pessoas a aceitarem o ponto de vista dele. Tá certo. Agora, a questão do sangue está fundamentado na Bíblia, Ringo? Está fundamentado, sim. Onde? A palavra sangue aparece mais de 400 vezes na Bíblia. E é interessante que Deus, logo no início, ele mostrou que o uso do sangue era restrito, né? Restrito ao sacrifício. O sangue poderia ser usado na Bíblia apenas, ou dos tempos bíblicos, né? Apenas como elemento sacrificial. Muitos até se perguntam por quê, Colim. Às vezes você conversa com pastores ou clérigos religiosos, e se você perguntar firmemente por que existia um sacrifício de animais e o sangue era derramado, eles vão dar muitos motivos, mas o cerne da questão é que o ser humano, ele morre porque o pecado foi introduzido. Até certos dias atrás eu vi uma reportagem que, num documentário, um biólogo ele disse o seguinte: a morte é uma doença incurável, né, passado geneticamente de um para o outro, né? Então, com 100% de taxa de mortalidade, né? A vida, melhor dizendo, me perdoe, agora eu lembrei. A vida é uma doença com 100% de taxa de mortalidade. Transmitida de pai para filho com 100% de taxa de mortalidade. Sem dúvida. Então note que, ao passar a vida, por assim dizer, para os filhos, os pais passam também o pecado. E a Bíblia mostra que o motivo da pessoa, do ser humano morrer, isso está em Romanos 5,12. O motivo do ser humano morrer é por causa do pecado. Agora veja, que chance você teve, Herculin? Que chance eu tive? Nós não estivemos, segundo o que a Bíblia mostra, pessoalmente lá no Jardim do Éden, né, conforme mostra Gênesis, para tomar uma decisão sábia, coisa que Adão e Eva não fizeram. Então, a vida de Cristo veio, ele se entregando, dá essa chance para que nós possamos responder por nós. Nós possamos fazer isso por nós. E em relação ao sangue, a Bíblia fala que os cristãos devem se abster de sangue. No tempo que eu mencionei para você antes de Cristo, que existiam sacrifícios, né, de animais, até que eu mencionei que algumas pessoas talvez não saberiam por que isso aconteceria, é porque dentro da raça humana, não poderia ninguém representar-nos sem pecado. Qualquer pessoa que pudesse querer se entregar, eu me entrego em favor de vocês, não adiantaria nada. Seria um pecador também. Agora, usava-se então animais por quê? Porque os animais não morrem porque pecam. Os animais não têm pecado. Eles sofrem, inclusive, muitos deles, né, sofrem, alguns até em extinção, nas mãos dos humanos. Eles morrem porque foram colocados como uma decoração sobre a Terra, um ciclo existencial sobre a Terra. Tá certo. Então foi-se buscar numa outra raça, na raça animal, por assim dizer, uma vida sem pecado para ser ofertada a Deus. Até que veio Jesus. Por isso que ele é simbolicamente chamado de animal, por assim dizer, chamado de cordeiro, que é um animal. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi tipificado como um animal, porque os animais não têm pecado. E Jesus então veio como um parente nosso, é por isso que ele se fez homem. Perfeito. Para se oferecer em nosso benefício. E a Bíblia mostra então que nós humanos não deveríamos nos alimentar de sangue. Por isso que em Atos 15, 28 e 29 fala que nós deveríamos nos abster de sangue. A palavra usada lá foi abster-se, uma palavra escrita pelo médico Lucas. Sabia disso? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o São médico. Lucas, que era médico, né? Lucas era médico. A base disso é Colossenses, se não me engano, 4,14, que Paulo chama Lucas de médico amado. Tá então certo. Lucas era médico, usou uma expressão que só podia um médico usar mesmo, né? Era abster-se de sangue. Assim que se alguém falar para você se abster de algo, se você aplicar álcool na veia, você não está se abstendo de álcool, você vai morrer mais depressa ainda, né? Tá certo. Ô Ringo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui nesta programação da Jovem Pan, e nós é que agradecemos você colocando um pouco alguns pontos polêmicos, outros não muito bem compreendidos pela maioria, né? Que sempre está falando, tem curiosidade sobre as testemunhas de Jeová. Muito obrigado, tenha um bom dia, Ringo. Um bom dia para você também, estamos à disposição, viu? Se quiser ligar para a gente, nosso telefone é 9771-8922. Pode ligar, a gente pode até marcar uma visita, alguma coisa que as pessoas talvez queiram maiores esclarecimentos. Grande abraço. Tá certo. Outra você. O Gregório Garcia, conhecido como Ringo, radialista, publicitário, ele é ancião das Testemunhas de Jeová e também exerce o cargo de superintendente da religião aqui em Sorocaba. Mais uma participação nesta programação especial da Jovem Pan. Radar Noticioso, o Jornal dos Bem Informados pela Líder FM, falando para Sorocaba e mais 54 cidades da região, em 99,7 MHz. Foi noticiado ontem que uma menina morreu porque seus pais impediram uma transfusão de sangue. Juliana Bonfim da Silva tinha 13 anos
e há 2 dias estava internada com anemia profunda no Hospital São José, em São Vicente, litoral paulista. Seus pais são testemunhas de Jeová e, devido suas convicções religiosas, não aceitam tratamento médico com transfusões de sangue ou hemoderivados. A médica que receitou a transfusão de sangue chegou a registrar um boletim de ocorrência, avisando que a menina morreria se não recebesse sangue. Por não permitir a transfusão de sangue, o pai da menina foi indiciado pela polícia por homicídio culposo. Bem, existem alguns pontos que devem ser considerados nesse caso. Primeiro, os pais da menina Juliana não desejavam que sua filha morresse. E não foram obrigados por ninguém, nem pela polícia, a levarem sua filha ao Hospital São José, lá em São Vicente, e inclusive se encarregarem da internação dela neste hospital, evidenciando assim que estavam procurando o tratamento médico para o restabelecimento de sua filha. Segundo, o tratamento com o uso do sangue não é o único, nem é o que há de melhor na medicina. No caso de Juliana, por exemplo, que era anemia profunda, confira alguns dos meios de tratamentos disponíveis nesse caso. Primeiro, apoio com oxigênio. Segundo, manter o volume intravascular. Terceiro, usar Dexitran de ferro ou Inferon. Quarto, usar ácido fólico. Quinto, vitamina B12 em alta dosagem. Sexto, eritropoetina. Sétimo, apoio nutricional. Oitavo, agentes imunossupressores. Nono, soluções de perfluorocarbono. 10º, fator estimulador de colônia de granulócitos. 11º, terapia de oxigênio hiperbárico. Então notem, não era só a transfusão de sangue o último tratamento, o único tratamento indicado, no caso da menina Juliana. É necessário que se esclareça que foi o único tratamento, sim, apresentado pela médica que atendia o caso. Por que a médica não colocou em seu boletim de ocorrência, visto que foi noticiado que ela fez um boletim de ocorrência, porque ela não colocou em seu boletim de ocorrência os mais de 10 recursos, no mínimo, que poderiam ser utilizados para salvar a vida da menina Juliana e, ao mesmo tempo, isentar a paciente de um tratamento com sangue, tratamento este considerado pela própria classe médica como um tratamento sendo de alto risco? Por que a médica insistiu em optar por um tratamento que, segundo noticia o jornal Estado de São Paulo, edição de 2 de maio, anote aí, em seu caderno geral, página 16, diz que é um tratamento sem qualidade garantida? Por não queremos acusar essa médica de negligência médica, pelo menos no que diz respeito a conhecimento da sua área, somos obrigados a concluir, em força da evidência, que sua capacidade profissional chegou no limite. Aí tudo bem, vamos respeitar. Ela não se mostrou capaz e citou só o sangue em suas declarações à polícia. Não porque não quisesse, mas pelo visto porque não podia se valer de um tratamento que exigisse maior habilidade e perícia da sua parte. Pelo visto, ela não sabia tratar do caso sem uso do sangue. É lamentável que sejamos então obrigados a violar a consciência e, ao mesmo tempo, saber que isso se dá devido à falta de capacidade não admitida, mas comprovada. A opinião pública precisa ser informada. Não é questão de deixar o filho morrer por não usar sangue. É questão de querer que o filho viva sem usar um tratamento de alto risco, sem usar o pior, sem usar a condenada pelos hematologistas transfusão de sangue. E vale a pena lembrar que as testemunhas de Jeová aceitam outras transfusões mais seguras e a imprensa não notifica isso. A única transfusão recusada por eles é a de sangue. Aceitam transfusões que não acarretam riscos de coisas como, por exemplo, AIDS. Aceitam transfusões que não acarretam riscos de hepatite. Aceitam transfusões que não acarretam riscos de malária. Aceitam transfusões que não acarretam riscos de doença de Chagas. E vale a pena lembrar também que há outras coisas que as testemunhas de Jeová evitam, além da transfusão de sangue. Evitam, por exemplo, mentir, evitam adulterar, roubar, fumar. Inclusive tem coisas que médicos não evitam, né? Que é o fumo. E evitam também serem cúmplices dos que derramam milhões de litros de sangue, sim, nas guerras e se matam mutuamente. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová não vão à guerra e nem se envolvem em distúrbios políticos. Então é uma realidade. Você não está sendo imparcial. Quando se trata de justiça, você tem que tomar uma posição ao lado da verdade. Isso que está sendo dito é verdade. Se isso não é ser parcial, cabe a você julgar, mas procure se informar. Sim, se há os que se arriscam sua vida pela pátria, por exemplo, e são considerados heróis, e quando morrem são enterrados com honra, então
quando uma pessoa é esclarecida, não deveria ser nenhuma surpresa alguém se arriscar por uma posição esclarecida e optar ou preferir um melhor tratamento sem o uso do sangue, o que além disso lhe é de direito pela própria Constituição. Pense nisso. 7h14, bom dia. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Na sequência do Radar Noticioso, o Jornal dos Bem Informados.